Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Tomás. E aí, galera, beleza? Estou aqui numa galáxia muito distante, aqui perto da Estrela da Morte. Espero que ninguém do Império me veja. Aqui vou passar mais uma aula de trigonometria. Olha só, a Estrela da Morte, ela é uma circunferência, que é o assunto que a gente está vendo. Então a gente vai continuar com a circunferência, beleza? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que lembrem do assunto. E vamos lá. Vamos começar então? Vamos começar vendo o que são arcos côngruos. Muito bem. Olha só. Toda vez que o ponto da circunferência é o mesmo para dois arcos diferentes, desculpa, por exemplo, o 0 e o 360, eles estão no mesmo ponto na circunferência, mas eles não são o mesmo ponto. Um é 0, o outro é 360. A gente chama esse caso de arcos côngruos ou arcos congruentes. Todos os arcos côngruos diferem entre si apenas só pelo número de voltas completas. Então, a diferença do 0 para o 360 estão no mesmo lugar, a gente vai ver daqui a pouco. Só que a diferença entre eles é o número de voltas completas. Então, vamos pegar, por exemplo, um arco de 60 graus. Lembrando, a circunferência trigonométrica está no plano cartesiano, eixo x e eixo y. A gente vai pegar o arco de 60 graus, certo? Aqui é a origem dos arcos, sempre parte daqui, lembram? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, 0, 90, 180, 170, 360, lembram? Beleza? Partindo daqui, sentido anti-horário positivo. Então, um arco de 60 graus. Muito bem, ele partiu daqui, parou aqui, 60 graus. Se, por exemplo, eu sair daqui e der uma volta completa e parei aqui. Um detalhe muito importante, a gente está andando em cima da circunferência, o arco. Eu coloquei essa linha separada para a gente poder enxergar, tá? Mas ele está andando em cima da circunferência. Se eu der uma volta, dei uma volta, tá? Aqui, deu uma volta. Agora eu somar esses 60. O que vai acontecer? Ele vai sumir o cursor. Ele deu uma volta por aqui, ele vai andar mais 60 e isso vai dar 120. Isso quer dizer o quê? Lembrando que é em cima da circunferência. O 60 e o 420 estão no mesmo lugar, neste ponto aqui. A diferença é qual? Que o 420 deu uma volta e o 60 não deu uma volta. A diferença entre eles é uma volta completa. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Eu dei essa uma volta só. Agora eu dou mais uma volta. Olha só. Lembrando, em cima da circunferência. Eu vim, dei duas voltas. Uou! E agora eu vou pegar esse 720 e vou somar o meu amiguinho 60. E isso vai dar 780. Isso quer dizer o quê? O 60, o 420 e o 780 estão no mesmo ponto, aqui. A diferença entre eles é o número de voltas completas. Um não tem nenhuma, um tem uma, o outro tem duas. E isso vai continuar assim sempre e sempre, certo? Então vamos ver. A gente tem o 60, a gente deu uma volta mais 60 e a gente tem o 420 e a gente deu duas voltas mais 60 e a gente tem o 780. Todos estão no mesmo ponto, lembrando que isso é em cima da circunferência. E não é isso.
eu posso continuar dando voltas e voltas e voltas e assim por diante, e todos esses arcos vão ser côngruos. Esse símbolo aqui, com 3 riscos, é o igual com mais um risco, significa que eles são côngruos, porque eles não são iguais. Tanto que um é 60, o outro é 420, eles não são iguais, eles estão no mesmo lugar. Isso são arcos côngruos, certo? Então, olha só, a gente tem uma formulazinha para isso, que a gente chama de fórmula geral dos arcos côngruos, que diz o seguinte: todos os arcos na circunferência trigonométrica, eles possuem determinações. Por exemplo, o 60, o 420, o 780, eles têm determinações. É o 60, o 420 e o 780. Essas são as determinações. Eles saíram da origem e pararam na extremidade, 60, 420 e 780. Dois ou mais arcos podem ter a mesma determinação, como a gente acabou de ver no 60, no 420 e no 780. Mas a gente não pode garantir que eles possuam o mesmo comprimento. Eles não possuem o mesmo comprimento, eles têm a mesma extremidade, eles não possuem o mesmo comprimento, que são os arcos côngruos, certo? Nesse caso, a gente vai aplicar uma definição geral, que é essa fórmula geral dos arcos côngruos, para representar todos esses arcos, todos os arcos côngruos, usando essa fórmula. Esta aqui, se ele for em radiano, esta aqui, se ele for em grau. Detalhe importante, aqui eu falei do 60. Então só o 60 vai ter arco côngruo, que é 420? Não. Aqui eu saí daqui. Se eu pegar 1 grau e ficar dando voltas e fazendo, somando 1 grau, ele vai ter arcos côngruos. O 2, o 3, todos os pontos, todos os 359, que é o 360, já é um arco côngruo. Ele é côngruo ao zero. Todos os 359 pontos da circunferência, eles vão ter infinitos arcos côngruos. Isso que eu só estou falando do grau. Se pegar ainda os quebrados que tem minuto e segundo, vai ter, todos eles vão ter também, certo? Então a gente tem essa fórmula que a gente pode usar tanto para radiano como para grau. O K é o número de voltas completas, certo? Detalhe importante, por que está 2 vezes K vezes π se a gente representa uma volta completa com 2π? Certo? Eu até poderia escrever 2π, que é a volta, vezes o k. Só que fica muito feio o π na frente e o k atrás. Assim fica alfa, que é no caso ali do exemplo é o 60, mais 2k π. Se trocar, vai ficar alfa mais 2π, né? Vai ficar feio. Então a gente não escreve assim, porque é feio. Fica k, ok? E em grau é isso aqui. Beleza, vamos ver uns exemplos então. Primeiro exemplo, verificar se eles são côngruos. Vai ter que fazer aqueles desenhos, aquelas paradas tudo. Não, é bem simples, olha só. A gente vai pegar o 2230, dividir por 360, vai achar o resto, vai guardar esse resto. Vai pegar o 8390, vai dividir por 360, vai achar um resto. Lembra que a gente já fazia essa conta para saber qual era o quadrante? Vai pegar os dois restos, vai comparar, os dois restos deram iguais, eles são côngruos. Beleza, né? Mas eu não preciso fazer isso, porque são 2 contas de divisão. E eu não gosto de fazer divisão. Então a gente vai fazer uma divisão só. Como é que a gente vai fazer isso? Usando uma regra. Que regra é essa? A gente vai verificar se a diferença entre os arcos é um número divisível ou múltiplo de 360. O que quer dizer isso? Olha só. A diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 tem que ter resto igual a 0. O que é a diferença? A diferença é quanto a gente diminui. A gente vai diminuir os dois, vai dividir por 360, uma vez só, não duas. Se o resto for igual a 0, eles são côngruos. Se não for, eles não são. Beleza? Então, diferença. Vamos diminuir os dois. Sempre o maior menos o menor. Ok? Beleza? Então, de cabeça, a gente vai diminuir isso aqui, vai dar 2160 graus. Esse 2160 a gente vai pegar e vai dividir por 360.
Muito bem. Quantas vezes o 360 cabe no 2160 de cabeça? Isso vai dar 6. 6 vezes 360, olha só, 2160. Aí a gente diminui 0 menos 0, 0, 0, 0, isso vai dar 0. Diminuir os dois, dividir por 360 e o resto deu igual a 0. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os dois arcos são côncavos. Beleza? Entendido? Diminui, divide, resto 0, são côncavos. Vamos ver mais um exemplo. Tem os dois arcos, diminui o maior menos o menor, de cabeça isso vai dar 1470. Eu pego 1470, divido por 360. Quantas vezes 360 cabe no 1470? 4. 4 vezes 360 de cabeça, 1140. Diminui 330. 330 não é 0. O resto não é igual a 0. Isso quer dizer o quê? Os arcos não são côncavos. Beleza? Entendido? Entenderam o que é arco côncavo? E como é que a gente faz para descobrir se eles são ou não são côncavos? Ótimo! Então vamos lá. Primeira determinação positiva. Tá passando mais uma coisa? É porque aquilo ali é muito fácil. O que seria a primeira determinação positiva? Olha só. A primeira determinação positiva de um arco que mede alfa, pode ser em grau ou radiano, é dada pelas seguintes definições. Vamos lá. Ele é um arco entre 0 e 360. Ou se for em radiano, entre 0 e 2π. Ou seja, ele não vai passar. O 360 também não conta. Não vai passar do 360. Então a primeira determinação positiva são os primeiros valores que a gente tem antes de começar, a gente dar uma volta completa e começar de novo. É a primeira vez que a gente está passando por ali. Beleza? Então olha só. Num caso de um ângulo maior de 360, para a gente achar a primeira determinação positiva, o que a gente vai ter que fazer? Uma coisa que a gente nunca fez antes. Realizar a divisão por 360 e considerar o resto. Isso a gente vai chamar de primeira determinação positiva. Ok? Vamos ao exemplo. 2250, eu quero saber a primeira determinação positiva. Divide por 360, que é o que estava falando ali, não é? 2250 dividido por 360, quantas vezes o 360 cabe no 2250? Vamos ver de cabeça, isso dá 6. 6 vezes 360, de cabeça de novo, vai dar 2160. Diminui 0 menos 0, isso vai dar 90, ok? Isso quer dizer que ele deu 6 voltas, certo? E quando ele terminou de dar a sexta volta, ele vai andar até chegar no 90. Este 90, que é o resto, ele é, entenderam? 90. Desculpa, 90, ó, esse 90 aqui, que é o resto, vai ser a primeira determinação positiva. Dá para fazer, vocês gravar, a primeira determinação positiva é 90. Vai ficar gravado agora na cabeça de vocês, certo? Então é só dividir, pegar o resto, era o que a gente já fazia. Esse resto aqui vai ser a primeira determinação positiva. Beleza? E se ele estiver em radiano? Putz, como é que eu vou dividir 17π sobre 4 por 360? Vou dividir por 2π. Complicado. Então o que a gente vai fazer? Uma coisa muito legal. A gente vai transformar de radiano para grau. Como é que a gente faz isso? Alguém lembra? A gente vai pegar este π aqui e no lugar dele a gente vai colocar 180. Então 17 continuou, 4 continuou. No lugar do π a gente colocou 180. Porque π é em radiano e o valor dele em grau é 180. Lembrem da tabelinha. Aí é só resolver. 17 vezes 180 de cabeça vai dar 3060. O 4 continua o mesmo, né? Porque a gente não precisa fazer conta nenhuma. E aí a gente divide também de cabeça. 3060 dividido por 4 dá 765. Beleza, acabou?
Não, 765 passou de 360. Se ele passou de 360, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse 365 aqui, vai dividir ele por 360. Beleza? Beleza. Quantas vezes 360 cabe no 765? Eu acho que isso vai dar... Eu acho que isso voltou. Volta aqui. Eu acho que isso vai dar 2. Gente, eu só toquei na rodinha do mouse. Nem sabia que isso era possível. 2. 2 vezes 360. A gente vai multiplicar. Isso vai dar 720. Diminui 5 menos 0, 5, 6 menos 20. Vai dar 45. Uou! Então a primeira determinação positiva de 17π sobre 4 é 45 graus. Olha só. A pergunta está em radiano, a resposta tem que ser em radiano. O que a gente faz? Pega esse 45 e transforma em grau. Como a gente faz isso? 180 vale π, 45 vale alfa. Lembrando que ângulo a gente sempre usa letra grega. Podia usar x? Pode usar x. Eu vou usar alfa. Regrinha de 3. O que a gente faz? Multiplica cruzado, porque se eu diminuir aqui, eu vou diminuir aqui também, elas são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, sempre cruzado. 180 vezes alfa, 180 vezes alfa, 45 vezes π, 45 π. Como a gente resolve isso? O 180 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Saiu aqui, veio para o outro lado, estava multiplicando o alfa tadinho ficou sozinho, ele passou dividindo. Ok? Pode cortar zero? Não, em cima não tem zero, não pode cortar zero. O que a gente pode fazer? Cortar os graus. Muito bem. Os graus foram cortados. Agora, o que a gente faz? Divide? Não, vai dar número quebrado, não pode. A gente simplifica. Dá para dividir, simplificar o 45 e o 180? Talvez por 45. 45 dividido por 45. 1. Precisa botar 1? Não, não precisa botar 1. Se quiser, pode botar. 180 dividido por 45, 4. Então, qual vai ser a primeira determinação positiva? De 17π sobre 4 radianos. Π sobre 4 radianos. Pergunta em radiano, resposta em radiano. Ok? É isso aí, gente. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Realmente espero que tenham gostado. Espera aí que eu vou fazer que nem uma formiga aqui. Eu vou dar uma crescida. Dei uma crescida. Homem-formiga. Espera aí que eu tô tampando a estrela da morte. Deixa eu... um pouco pro lado. Mais um pouquinho. Cadê a minha mão? Minha mão está aqui. Eu vou empurrar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Como deu pra ver, deu uma melhorada aqui. Como eu disse, eu estou numa galáxia muito, muito distante. Mas eu espero que essa aula chegue aí para vocês na Terra. E acredito que ainda vai demorar um pouquinho, então vão ter mais vídeos. Façam as atividades. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura lá no Google Sala de Aula. Peço desculpa que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, é muita turma, muita gente, e às vezes passa batido, mas eu acabo vendo e acabo respondendo, então não percam a esperança que vocês vão ser respondidos. De novo, desculpa se demorar. É isso aí, essa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, gente? Valeu!